Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fabiano. Mentira, não sou não. Eu sou o Jader, tá? O Fabiano, ele teve um probleminha que o filho dele, mais jovem, que tem 14 anos, brinca de Lego em casa. Ele pisou no Lego e aí já sabe, né, o que aconteceu. Então o Lego dói bastante, o Fabiano não pôde vir nessa entrevista, então quem vai conduzir sou eu e você sabe como é que eu conduzo. Sejam bem-vindos a mais um Pauta Podcast, né? Hoje com o maravilhoso treinador Douglas Bortolato. E aí, pessoal? Seja muito bem-vindo. Não é sempre que a gente tem um convidado tão bonito assim, gente. Eu tô meio desconfortável aqui. Tá enchendo minha bola desde que eu cheguei, né? Tô meio nervoso aqui. Me elogia mais que a minha esposa. Eu já parabenizei ela, né? Falei, poxa, que homem, hein? Mas enfim, pessoal. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Com vocês, o amor da minha vida, a Vitec. Pessoal, Vitec Suplementos. É a segunda melhor empresa de suplementos do Brasil. Qual é a primeira? Eu não sei, mas é que a Vitec, além de boa, é humilde. Então ela deixa alguém... Então, gente, claro. Vitec Suplementos, empresa de Lajeado, aqui do sul do Brasil. Se você precisa de suplemento vitamínico, qualquer suplemento, gente, aqui a Vitec trabalha com suplementos em goma, em pastilha, vai por mim. As gomas da Vitec são maravilhosas, cara. A última convidada que teve aqui, que era a Isa Stefanhac, de Astrofísica, ela provou o Jelly Build aqui, elas ficaram comendo como se fosse bala o suplemento. Então, gente, além de bom pro corpo, é gostoso. Vocês não vão ficar rotando peixe, que nem eu falo, né? Então, gente, Vitec, acessa lá, vitec.com.br, o link tá aqui na descrição do vídeo, acessa lá, compra tua vitamina, compra teus suplementos, tu vai ver, não vai te arrepender. Compra uma vez, depois me conta. Não vai te arrepender. E vamos falar do nosso patrocinador master, que é a Frizone. Se você tem uma empresa, quer entrar no mundo do marketing digital, a Frizone é uma empresa de inclusão digital. Então, se você precisa de edição de vídeos, criação de sites, lançamento de e-commerce, qualquer coisa relacionada, consultoria empresarial, os guri estão impossível. Então, acesse o site da Frizone, o WhatsApp da Frizone está aqui embaixo, chama os guri que os guri vão resolver o teu problema. Certo? Então, vamos começar com esse galã da vida fitness. Antes da gente começar, até para já dar um adendo aqui, né? Falando de sabor de suplementos, é uma coisa muito interessante, porque já caiu por terra, né? A gente daqui a pouco tá tomando algo para um fim específico e aquele algo ser ruim, ser horrível, não, isso aí acabou. Não tem como. Então, hoje em dia, o gosto do suplemento importa muito, né? Até porque a gente está vindo de uma geração de facilidades, né? Então, quanto mais fácil for tomar, for a ingestão, melhor, né? Se tem as duas coisas, benefício, né, físico, estético, de saúde, atrelado, né, conciliado ao sabor, muito melhor. Né? Então, eu não experimentei ainda, mas, né, vamos... Tu vai gostar, cara. Tu que é da área fitness aí, tu vai gostar bastante da Vitec, né? Eu fico imaginando, se a Vitec fosse a produtora do Mertiolate, cara, imagina. O mundo ia ser diferente. Mas enfim, Vitec é pra pensar, tá? Só não iria arder, como iria... Tu ia passar no uma corpo, anestesia, né? Que beleza. Eu imagino. Dougão, seja muito bem-vindo. Queria te agradecer mesmo pelo convite. Sei que tu é um cara de agenda super cheia, né? Não, a gente sempre acha um espacinho para poder estar divagando, né? Um pouco compartilhando conhecimento, um pouco de como a gente porque assim, às vezes, eu na minha área, né? A gente muitas vezes é visto como uma armadura, né? Aquele cara que é forte, né? Ele tem um físico ali, daqui a pouco mais musculoso. Então, muitas vezes ele representa algo que não representa a realidade, né? Então, se eu tenho essa possibilidade, como eu tenho com os meus alunos ou com quem procura meu trabalho, de poder me comunicar e poder também abordar esse meu lado mais humano, porque eu não sou esse cara cheio de blindagens, né? Com essa armadura impenetrável. Não, eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano como tu, como todo mundo aqui, né? Que também sinto dor, também tenho minhas fraquezas, né? Tanto físicas quanto emocionais. Então, se eu puder, né, também trazer esse público, trazer esse pessoal para mais próximo de mim, não só pelo meu conhecimento ou pelo aquilo que eu tenho para agregar fisicamente, mas também pelo meu lado humano, é o que eu mais espero de todo mundo, porque eu acho que a relação fica muito mais saudável, né? E a gente consegue ter essa interação mútua, né? De uma maneira muito mais próspera. Então, com certeza.
Nossa, cheguei a me arrepiar aqui. Que legal, cara. Vamos lá, cara. Te apresenta aí para os nossos internautas, Bom, esse lá. público imenso que é os telespectadores do Pauta, né? Perfeito. Te apresenta aí para os nossos internautas. Bom, vamos lá. Eu sou o Douglas Bortolato, né? Atualmente tenho 27 anos, eu sou treinador. Eu gosto também de dizer que eu sou um apreciador inato da comunicação, né? Por isso que eu vim até aqui hoje, né? Para poder me comunicar e poder expressar tudo que eu tenho em mim e tudo que eu penso, né? Eu sou nerd, pode não parecer ou pode parecer, dependendo, né? Através do meu porte Suspeitei pelo óculos. né? Às vezes só um óculos, pronto, tirou o óculos, é que nem o Superman, né? Daqui a pouco, tirou o óculos é o Superman, colocou, é o disfarce. Né? Exatamente. Então, sempre fui muito estudioso, sempre gostei muito da leitura, da escrita, inclusive quase já cursei jornalismo, letras e tal, porque eu sou realmente Legal. aficionado. Com isso, sou gamer, né? Então tu vê, eu quebro um pouquinho daqui a pouco de estereótipos, né? Eu sou um Que cara legal. que treina, dou aulas de musculação, gosto pra caramba de jogar videogame, né? Gosto pra caramba de escrever. Nossa. Ontem mesmo eu tava fazendo umas curiosidades sobre mim, que o Instagram às vezes cria, né, essas que fiquem hypado. Aí eram 5 curiosidades. E aí uma das curiosidades era que quando eu tava no ensino fundamental, eu já escrevia meus poeminhas, já. E alguns desses poemas foram naqueles poemas no ônibus, não sei se tu vai saber. Que legal, Se tu lógico. Poxa. Uhum. Caramba, E aí, isso, pô, eu era criança, né, então eu ficava, pô, que legal, né, meus poemas, claro que era um poema ali de 4 frases daqui a pouco, mas mesmo assim eu sempre tive essa paixão pela escrita. Por que eu falo essa paixão pela escrita? Porque, diferentemente de hoje, né, que eu aprendi a me desenvolver através da comunicação, até por uma necessidade, né, que eu precisava demonstrar Com certeza. o meu serviço, né, e me fazer compreensível, né, porque o que eu sei está dentro da minha cabeça, né. Agora, eu te fazer compreender aquilo que eu sei é outra história, né. Então, eu tive que trabalhar muito essa minha didática, essa minha comunicação, que nem sempre foi assim. Então eu era aquele nerd mais introvertido, típico, clichê, que sentava lá no início da classe, lá, primeiras filas, né? Eu terminava de escrever junto com a professora, ela estava fazendo os textos, já as questões, então eu terminava de copiar o texto, já respondia imediatamente. Quando ela se sentava, eu já estava lá com o meu caderninho lá para mostrar para ela, ó, professora, acabei, né? Então, ao mesmo tempo que eu desenvolvia, né, esse meu lado estudioso, o lado da comunicação, daqui a pouco de ser popular, né? Isso eu deixava de lado, né? Então, isso a longo prazo, conforme tu vai amadurecendo, tu vai crescendo, tu vai entendendo que, putz, isso faz falta. Muito. Isso faz, não é uma coisa... Porque, assim, a gente vai tendo que desenvolver relações, a gente vai tendo que, assim, se aproximar de pessoas, conhecer o mundo, né? E o mundo não é só uma sala de aula, não é só o teu quarto, né? Não é só a casa dos teus pais. Então, através da necessidade, eu tive que, pô, beleza, eu posso daqui a pouco manjar de alguma coisa ou outra, eu posso saber de uma coisa ou outra, mas se eu quero ser visto, e principalmente se eu quero ser compreendido, eu preciso trabalhar também a minha linguagem, eu preciso trabalhar. Com certeza. E aí, oratória, eu era sempre o primeiro, quem é que vai trabalhar? Quem é que vai apresentar trabalho? Eu vou apresentar. Mesmo daqui a pouco eu não tinha um domínio total, eu queria ir me testando, né? Porque eu sempre pensei, eu sou um ser humano, que vai apresentar algo para outros seres humanos, né? Pronto, isso já me encorajava muito, né? E com o tempo fez eu desenvolver uma didática, né, muito específica para determinadas pessoas, que tanto a pessoa que aprende mais facilmente, quanto a pessoa que daqui a pouco demora um pouquinho mais, eu consigo me adaptar a ela e aí desenvolver o meu trabalho, ou enfim, né, explicar sobre o que eu sou para que, né, novamente falando, haja essa aproximação, não só profissional, mas também pessoal, social, que eu acho que é o que importa. Cara, muito importante. Tudo que tu falou. Tu é gamer? Qual jogo que tu joga? Minha esposa tá ali, tá? Minha esposa tá ali, ó. Tá ali, linda, maravilhosa. Então, Tá contratado, né? Posso contratar ele? Vou pensar. E, cara, eu gosto de jogar... Aí tu vê, né? São coisas de nerds. Eu gosto de jogar jogos difíceis. Jogos Opa. que me desafiem. Tibia. Né? Cara, não Tibia, mas já joguei Ragnarok muito tempo. Legal. Um bom tempo, inclusive eu cheguei nas classes
de nível... Hoje em dia eu não sei mais como é que tá, mas na época que eu joguei isso foi... Se é que ainda existe, né? Acho que existe, acho que ainda existe. Sério? Deve ter um público ainda, não tenho certeza, não posso te afirmar. Mas aí na época eu jogava Ragnarok, era viciado, virava a madrugada jogando e upando, né? Cara, eu sempre gostei bacana. Mas hoje em dia não tenho jogado mais tanto online, até porque o jogo online ele requer muita dedicação e tempo. Então eu prefiro jogar um pouco mais aqueles jogos de história, single players, né? Mas sempre pego os jogos pra platinar. Skyrim. Jogos assim de bacana. história. Então, né, eu tenho esse meu lado e o videogame, né, pode parecer algo daqui a pouco idiota, meio bobo, né, para muitas pessoas, mas o videogame ele retrata muito o que eu sou em vida, mesmo profissionalmente, né, no meu relacionamento, porque mesmo que eu pegue um jogo que aparentemente seja simples, eu vou tentar extrair dele o máximo de informações, tudo que ele tem para me dar, eu vou querer ver. Por isso que geralmente eu platino os jogos, eu gosto de fazer todos os troféus deles para que eu sinta, poxa, esse jogo valeu a pena para mim, eu consegui. Então eu tenho um pouco desses pensamentos assim, em coisas que daqui a pouco, cara, pelo amor de Deus, é só um joguinho, né, para se distrair. E realmente é algo que te faz se distrair, te faz esquecer problemas, mas eu acho que tu também pode... assim, arranjar um propósito naquilo que tu tá fazendo. Porque, querendo ou não, eu vou direcionar alguma parte do meu tempo para aquilo. Né? Então, se eu puder também enxergar aquilo como algo que vai me agregar algo além da distração, melhor. Né? Se for só uma distração, é bom também. Mas se aquilo daqui a pouco me gerar um pensamento a mais, muito melhor. Né? Então, eu sempre tenho isso com tudo que eu faço e o videogame, né, os jogos em si não seriam diferentes. Que legal, cara. Nossa senhora. Nossa senhora. Sabe que às vezes eu sinto falta, e aí talvez seja uma coisa boba, né, da nossa sociedade. A sociedade vive dizendo, não, mas cara, você não precisa necessariamente ser o melhor, né? Tá, mas espera aí. E se eu quiser ser o melhor nisso aqui, cara? E se eu quiser, sabe? E se eu quiser ser o melhor mesmo? Assim, se eu quiser sabe, não posso, agora eu sou criminoso por ser o melhor, né? Eu acho que um grande problema de livros e frases motivacionais, aquela de autoajuda, é exatamente isso. Muita gente fala para tu não se cobrar tanto, ou que tu não tens culpa das coisas, eu já acho exatamente o contrário. Eu acho que... Sou desse time aí. Eu acho que nós temos culpa de absolutamente tudo que acontece conosco. O que acontece e o que não acontece. Né? E outra, eu tenho duas frases minhas, assim, que eu gosto de daqui a pouco pensar sempre, eu tô passando por um momento complicado, talvez, de dúvida, e aí eu me apego a essas frases. A primeira frase é essa que a gente está abordando, que a culpa é tua, né? Eu falo pra mim, a culpa é tua, né? Tu tá passando por um momento delicado, um momento difícil, tá sem dinheiro, enfim, tá sem cliente, a culpa é tua. Né? Alguma coisa tu tá errando, tu não tá trabalhando, tu não tá desenvolvendo ao ponto de ou enriquecer ou trazer mais clientes, né? E a segunda frase é que ninguém te deve nada. Essa é a frase que eu fui um cara que daqui a pouco te ajudei a minha vida inteira, né? Minha vida inteira. E aí quando chegou aquele momento ali crucial, tu não me ajudou. Aí muita gente, como o Jader é ingrato, né? Como, né? Um cara injusto. Cara, isso é um pensamento completamente equivocado. Ninguém te deve nada, cara. Se tu fez pra ajudar, porque... Eu tinha condições daqui a pouco. E eu acho que se tu faz algo pensando na troca, né? Nessa permuta, digamos assim, já começa errado. Tu não tá fazendo de coração, sabe? De essência, né? E em contrapartida, se tu faz de essência, Jada, não, tu tá precisando de um apoio? Não, tranquilo, cara. Eu tenho condições de te ajudar de alguma forma? Beleza, cara. Eu vou me sentir bem. Eu vou me sentir te agregando alguma coisa que talvez naquele momento tu não tenha. Exatamente. Né? Então, aquilo vai ser o que vai me pagar, né? Só que, claro, isso envolve muitas questões de comportamento, como cada um né? Eu entendo que muita gente faz, eu vou te dar a mão, mas eu quero que tu me dê o braço depois. Né? Como se houvesse aqueles juros, aquela coisa. Cara, cada um, até de muitas conversas que eu tenho, inclusive com alunos, eu também parto de um ponto que eu não julgo ninguém. Cara, tu é assim,
tu é o cara que só faz as coisas pensando na troca, beleza, cara. Beleza, eu não sou ninguém para te dizer que o meu pensamento, a forma que eu tenho de agir é melhor do que tu. Não, eu até gosto de daqui a pouco tentar, se tu, né, for apto a isso, a me fazer compreender talvez o teu lado. Não, Douglas, olha só, tu não pode ser assim. Tu não pode ser um cara que ajuda sem esperar nada. Não, tu tem que ser o cara que ajuda esperando que a pessoa te ajude de volta alguma vez. Tu tem que ficar em crédito com a pessoa, né? E eu, tá, mas por quê? Aí o cara, né, daqui a pouco me argumenta e, pô, beleza, é um ponto, entendi, né? Não, é um ponto. Beleza, posso não concordar, mas é um ponto, legal, interessante. Eu acho que isso aí também me faz enriquecer mentalmente e também reforçar o meu próprio lado da história. Porque eu vou ter o teu lado da história, o meu lado da história, a capacidade de discernir o que é talvez bom ou o que não é para mim, né? E aí, beleza. Ou eu reforço aquilo que eu já acredito, ou eu fico com aquela dúvida e eu acho que de alguma forma aquilo me enriquece, né? Então não tem como eu perder tu me dando uma opinião contrária. Para mim nunca acontece isso. Então eu tô sempre assim, disponível para que haja algo contraditório àquilo que eu penso. Desde que, claro, tu me mostre pontos de vista de uma maneira, assim, argumentativa. Não é bater na mesa e dizer, ó, é isso que eu acredito, acabou e tu é errado. Não, cara, mas aí eu não vou te dar eu tenho um gênio forte, é assim que eu penso. Personalidade, exato. Podia fazer isso aqui, produção? Não, só um pouquinho. Mas, cara, que legal. Eu acho que, além de faltar o debate, né, acho que a gente debate muito pouco. Cara, na nossa época, talvez porque não tinha celular, né, a gente conversava tão mais, né, a gente tinha essa questão de conversar mais. Hoje em dia, a galera... Tu sabe que eu acho que isso ainda não se perdeu, mas mudou a plataforma, né, porque hoje em dia a gente perdeu o tato com as pessoas. Eu sinto muito isso, né, quem daqui a pouco não tem uma fluência ou até um gosto de se comunicar pessoalmente, de se encontrar com os amigos, de trocar uma ideia ali, tipo, despojada, muitas vezes consegue fazer isso através de uma rede de amigos online. Pô, eu tô jogando meu play aqui, por exemplo, que nem eu faço lá, né? Aí eu tenho meu grupinho de amigos e, nossa, rola zoeira, rola xingamento, os caras se xingam pra caramba. Então a gente não está se comunicando? Está, né? Só que em outra plataforma. O grande problema, acredito eu, é se daqui a pouco a gente sai desse meio online e aí vai para esse meio real, de vida real, e aí eu não consigo falar nada. Eu fico... Tipo, daqui a pouco a gente é muito amigo. A gente troca ideia pra caramba e... Sabe? A gente tem uma amizade muito forte online. E aí quando se vê, daqui a pouco parece que não tem assunto. Daqui a pouco, sabe... Acontece, né? Muito. Então, eu acho que ainda há bastante comunicação, mas há um pouco de perda de comunicação pessoal. E isso eu acho chato. Isso aí eu acho chato, porque a gente conversa muito, eu e minha mulher mesmo, inclusive sobre relações de homem e mulher, relações conjugais, e a gente conversa muito sobre isso, que o grande cerne da questão, às vezes, o grande problema de um relacionamento não ser funcional é porque não há conversas internas, né? Super concordo. O meu não dá certo por causa disso, né? Não dá? Não dá. Não dá. mas está dando ou não dá? Não vai dar. Vai dar. Se eu começar... Daqui a pouco já seja um ponto, né? De trabalhar. Porque isso ela mesma me faz muito. Ela mesma me fala muito. Que ela vai nos salões lá. E aí a mulherada lá, tá lá, né? Interagindo e falando da vida, não sei o quê. E aí tem sempre alguém reclamando do marido. Né? Tem sempre alguém falando, que fulano não me dá atenção. O fulano não me dá presentes, fulano isso, fulano aquilo e tal. Só que aí chega ali alguém de fora, ela, né? E aí, mas o teu marido sabe que tu quer isso? Sabe que tu tá esperando isso dele? Não, pois é. Não, na verdade eu não converso com ele. Então é aquela coisa que muitas vezes a pessoa que está ali vivendo aquela relação não sabe que tu está sentindo os sentimentos que tu está sentindo. Exatamente. Né? Então... essa falta de diálogo interno, de comunicação, de aproximação, mesmo que muitas vezes as pessoas morem juntas, é uma coisa crucial que não acontece, né? E aí se mandam, daqui a pouco brigam por SMS, por mensagem, né? É bizarro, só que a gente não para pensar, eu sou o causador da minha própria discórdia dentro do meu próprio relacionamento, sendo que eu sou o único capaz de desenvolver algo bom
melhorar alguma coisa, de corrigir, e eu não faço, porque eu tô entregando pra ti, pra ele ao expressar que em casa tá uma merda, a minha mulher é uma merda, minha mulher é não sei o que e tal. Mas o que ele pode fazer em relação a isso? Nada. Né? Como tu disse, né? Na verdade, o único culpado é tu, né? O culpado sou eu, cara. Então, infelizmente, essa questão da comunicação, ela falta, ela sobra muito em alguns aspectos, só que com as pessoas erradas, eu acredito. Né? Que são as pessoas que daqui a pouco não têm o poder de realmente resolver a tua situação. E quem é que tem o maior poder disso? É tu mesmo. Só que como é que tu vai resolver talvez uma situação, né, conjugal com a tua própria esposa, com o teu próprio marido, enfim, né? Essa é a grande questão. E a gente já tá o quê? 2 anos e alguns meses, né? Quase 3. Quase 3. E a gente, claro, tem briga como todo casal, já pensou em separar como todo casal, né? Mas ela mesma me coloca esses pés no chão de, não, calma, vamos resolver as coisas aqui. A gente causou. Não foi fulano que chegou aqui, falou um negócio. Não, a gente causou por algum motivo. Então vamos sentar e vamos conversar. Vamos resolver. Né? Daqui a pouco eu faço isso, ela faz. Então eu acho que é necessário sempre que alguém traga o outro para a realidade. Cara, somos nós. Nós temos que resolver. E pronto. E aí, claro, se daqui a pouco for algo gravíssimo que não puder resolver, também não resolvam internamente. Né? Tanto resolvo quanto não, é sempre interno. Não pode ser nunca externo, porque ninguém sabe realmente aquilo que tu passa. Exatamente, cara. Nossa, chegar em casa eu vou conversar com a nega velha, Lucas. Tu vê, é inspirador, né? Não, muito bom, inspirador. Cara. Bom, por isso que eu te sigo nas redes, né? Mas, cara, que legal. Vamos começar um pouquinho com o teu trabalho aí. Vamos lá. Como é que tu entrou nessa... Tu já gostava? Começou a se sentir bem? Como é que foi essa entrada no mundo? É um ponto interessante, né? Até um pouco clichê, que eu até abordo muito com os meus próprios alunos, do porquê que a gente começa alguma coisa, né? E eu comecei inicialmente na musculação, né? Antes de querer cursar educação física e me tornar um treinador hoje em dia. Mas por que eu comecei? Pelo simples motivo de eu me achar esteticamente inferior, né? Isso é uma coisa chata, porque isso não representa o que as pessoas são de verdade. Só que isso te abala, sim, isso te afeta emocionalmente e também te deixa menos confiante em qualquer coisa que tu vai desempenhar, né? Então, daqui a pouco, apesar de eu... cara, eu acho que eu até sou um cara inteligente, eu acho que eu até sou um cara aplicado, eu acho que eu até sou um cara estudioso, mas aí eu me enxergava uma vareta, né? Que quando eu comecei a treinar eu pesava 49 quilos. 49 quilos. Nossa! E hoje em dia eu peso 88, 87, fico nessa média, então... Imagina, são mais de 30 quilos, né? Só que, claro, em 11 anos de treinamento, né? É uma vida de treinamento também. Sem desistir, sem fraquejar. Fraquejar sim, mas sem desistir. E aí o meu primeiro, assim, o pontapé que me fez fazer isso, que me fez começar a treinar, me fez começar a querer fazer parte desse mundo, foi essa questão da estética. Entendi. Que eu me achava fraco. Eu me achava... assim, fisicamente incapaz. Isso é uma coisa delicada de ser conversada, porque a gente vive uma geração, uma sociedade que sofre muito com isso. Por isso que tem tantas tentativas de quebra de padrões, né, de beleza e tal, se aceite e tal. Eu tenho uma opinião sobre isso também, ninguém precisa concordar, mas eu tenho uma opinião sobre isso, sobre essa questão da autoaceitação em relação à estética. Porque eu só sou o que eu sou hoje porque eu não me aceitei. Tu entende? Se eu tivesse me aceitado daqui a pouco, eu sou um cara nerd com 50 quilos, 1,70 m. Uma vareta, era um cabide ambulante. Né? Colocava uma camiseta, parecia que não tinha... Era só osso. Né? Não tinha pele. Só que, cara, eu não quero ser assim. Vou ficar pensando. Eu não quero. Eu acho que eu posso ser o que eu sou, né, internamente, mas eu posso também me sentir melhor externamente. Né? E aí eu comecei a treinar nos meus 15 anos. Né? Eu sempre tive alguma ligação, desde bem jovem, desde criança, precocemente, com o esporte. Né? Eu fiz capoeira quando tinha 5 anos no jardim, passei por algumas artes marciais, fiz 3 anos de Muay Thai, isso antes de ingressar na musculação. Sim. Né?
Isso porque eu também não tinha um norte do que fazer, então eu também estava me testando, ou, enfim, no que me colocassem eu fazia para tentar suprir aquela falta que eu tinha interna, né, em mim mesmo. Então eu fiz 3 anos de Muay Thai, uma coisa muito boa para mim, que me fez desenvolver muitos valores sociais, né, aquele clichê também de não brigue, lute, né, de poder até ter uma certa estabilidade emocional sobre várias coisas. O cara esbarra em mim na rua, tipo, opa, desculpa, tudo bem? Não, capaz. Sabe, tu não sente necessidade de se provar mais que ninguém fisicamente, né? Então isso foi um ponto muito forte para mim. Só que eu sempre me olhava, isso era algo comigo, não tinha nada a ver com ninguém. Ninguém chegava para mim e falava, claro, chegava, já sofri muito bullying, né? Na nossa época mesmo de colégio, eu ainda não eu já não era, né? Não. Eu já não era mais tão magricelo assim, mas, né, antes... Tu começou com 15, que idade que tu começou mais ou menos? 15 anos eu comecei na musculação. Mas tu tava em qual série mais ou menos? Não. Putz, cara, deixa eu ver. Sexta? Por aí. 6ª pra 7ª, eu acho. Porque quando eu te conheci, pra quem não sabe, a gente estudou na mesma escola, nós não fomos colegas, mas ele era de uma turma acima, se eu não me engano. E eu já... Tu te descreveu de um jeito que eu não me lembro de ti. Você não chegou a me conhecer nessa época, né? Eu não te conheci magro. Eu lembro que tu fazia musculação, porque era uma coisa que praticamente ninguém fazia na época, né? Tipo, sai da escola e vai pra academia. É um negócio muito específico teu, assim. O negócio era sair da escola e beber, né? Enfim, ficar de zoeira, né? E era um negócio bem teu, assim. Tu ir pra academia. Exato. Né? Era eu sozinho. Exatamente. Então isso me chamava a atenção, mas... Continuei, só pra eu tentar... Não, E aí, esse período que tu não pegou, que me fazia sofrer um pouco, né? Claro que eu nunca me apeguei também a essa questão de, tipo, putz, cara, não consigo mais sair de casa. Eu nunca cheguei a passar por certos transtornos, daqui a pouco, de ficar depressivo realmente. Porque eu me apegava àquilo que era bom. Tudo bem, eu não tenho uma estética boa, eu não sou um cara forte, eu não sou um cara que me vê bem fisicamente. Mas eu sou um cara que estuda bem, eu sou um cara que gosto de ler, eu gosto de observar as matérias e aprender, né? Então eu me apegava a isso. E eu acho que se eu não tivesse algo a me apegar, aí sim, aí eu poderia ter desenvolvido alguns transtornos, algumas coisas negativas que eu teria que trabalhar posteriormente, né? No meu caso não chegou. Mas antes que isso acontecesse, eu pensei, não, cara, eu quero mudar minha realidade física, estética. E aí, eu já fazia Muay Thai, como eu falei, na mesma academia que eu comecei, né? E aí, de início, eu comecei fazendo as duas coisas. Eu fazia Muay Thai no horário e a musculação logo após. E aí eu comecei a sentir que aquilo estava me desgastando demais, porque eu era criança ainda, eu era um jovem, né? Eu ainda tinha que estudar, né? Eu ainda tinha coisas de jovem para fazer, eu ainda queria fazer coisas de jovem, né? E também, sinceramente, não queria me dedicar 100% àquilo. Eu queria ir mudando minha realidade, mas também não queria virar um obcecado por aquilo, né? Então eu tive que fazer uma escolha. Ou eu continuava no Muay Thai, né? Que não me construía uma massa muscular, muito pelo contrário, era muito condicionamento, era muita agilidade, mobilidade, que é luta, né? São movimentos constantes. Então aquilo, apesar de me gerar muitos ensinamentos, muitos valores, muitas coisas boas para minha vida, a minha condição física não mudava, muito pelo contrário, piorava, né? Eu emagrecia, eu perdia quase 1000 calorias numa aula, né? Então era muita coisa, muita coisa. Senhora. Então eu que já era magro, né? Não tinha como eu subir de peso, não tinha. E aí foi quando eu decidi parar com o Muay Thai e aí começar a fazer só musculação. E aí, cara, foi paixão à primeira vista, assim, amor à primeira vista. Comecei, gostei, porque, modéstia à parte, eu tive um resultado razoável no primeiro ano. Também eu ia todos os dias, né? Segunda, sexta, sábado, muitas vezes. Ainda bebia, ainda fazia aquelas coisas de jovem e tal. Mas eu ainda tinha uma dedicação já precoce, né? Que a maioria dos jovens da minha idade não tinha, né? Então, obviamente, isso me gerou resultados, frutos mais rápido, né? Precocemente. E aí, continuei treinando. Treinei por 4 anos e meio, se eu não me engano. Dos meus 15 aos 19 anos.
E aí eu já tava com uma estética boa, já tava ali bem acima da média. E aí foi quando a primeira vez que eu fui convidado eu fui... me sugeriram competir no fisiculturismo. Que eu sou um ex-atleta de fisiculturismo. Que legal! Também. Então, imagina, eu vim de uma realidade onde eu não era nada, eu me sentia nada fisicamente, esteticamente, para treinar por 4 anos e meio. Alguém acima de mim, ver um potencial em mim, me sugeriram, cara, porra, tu é um cara que tem potencial, tu é um cara que gosta de fazer isso, né? Tu é um cara apaixonado pelo que tu faz e que tem potencial, por que tu não tenta competir? Por que não? Por que não? E aí fui, competi. A primeira vez que eu competi de 7 atletas eu fiquei em 4º, mas a segunda e a terceira eu ganhei as 2 consecutivas. Ganhei primeiro lugar nas 2. E aí, infelizmente, na minha 4ª competição, eu tive alguns problemas de saúde que não me permitiram competir. Mas aí ao mesmo tempo já estava nesse período de faculdade e tudo mais, então não. Eu também tô ficando muito obcecado, que era aquilo que eu não queria também antes. Entendi. Então, né, deixa eu dar um tempo também disso. Vou continuar treinando, cultuando meu corpo e cultuando minha mente, né, de forma equilibrada. E aí tô aí, 11 anos treinando já, né, eu dou aula, uns 8 anos por aí, que foi bem um período que eu comecei a treinar, comecei em faculdade, essas coisas. Então, e aí, hoje em dia, eu desenvolvi uma reputação, tanto de exemplo do que é superar uma condição e não se aceitar, que eu quero chegar nesse ponto, né? A autoaceitação para mim não foi suficiente, né? O que livros de autoajuda, o que a sociedade dizia que tem que se aceitar como tu é, para mim não funcionava. Então, eu, né, fiz o que eu precisava fazer para mudar essa realidade e hoje em dia estou aí, né, com uma reputação consolidada, tanto profissionalmente, né, quanto como pessoa, legal, como exemplo. E eu não tenho nada do que reclamar, cara. Daqui a pouco eu fico pensando, putz, eu poderia ter feito coisas mais cedo, mas não tem como, porque eu só tenho a mente que eu tenho hoje devido às coisas que eu fiz no passado. Né? Então não teria como mudar muitas coisas, não. Exatamente. Então, que legal. Tu é formado em Educação Física? Sim, formado em Educação Física. Quando é que tu te formou? Foi em 2018. A gente está em 2020. Nossa, que cedo, cara. Cedo entre aspas. Saiu da escola e já... Eu fiquei 1 ano ainda. Fiquei 1 ano zanzando, que na verdade foi o período que eu acho que eu me arrependi um pouco. Só que ao mesmo tempo não, porque voltamos a falar. Eu era um cara que eu não saía... Era escola, casa, escola, casa, escola. Faltou então, academia aí, né? Isso. E a academia, né? Que chegou um pouquinho depois, mas aí começou a fazer parte da minha vida. Exatamente. E aí foi um período que, cara, eu não quero estudar, não quero fazer porra nenhuma, eu quero só treinar e, sabe, viver... Não sei, eu vou pensar, vou ver o que eu quero fazer, né? Então, mas também é aquela coisa que eu não me arrependo tanto assim, porque eu acho que tudo foi crucial para que eu me desenvolvesse. Né? Aquele tempo que eu fiquei fora e também experimentei coisas que não faziam muita parte da minha realidade, né? Então eu acho que, porque assim, eu sou daquele cara que eu só falo, né, com certa fluência aquilo que eu vivenciei. Pô, daqui a pouco tu me conta uma história tua, eu posso dar a minha opinião, se tu me pedir, é claro, mas se eu não vivenciei algo parecido com, cara, vai ser uma opinião vazia, vai ser uma opinião vaga. Então, apesar de eu sim, hoje em dia, pensar, putz, eu fiz algumas coisas já ruins, algumas coisas desagradáveis, mas, cara, por ter feito essas coisas desagradáveis, eu também tenho, assim, a capacidade real de dizer, cara, eu passei por isso, eu vivenciei isso, e aí eu posso te dizer que pra mim não foi legal. Eu não gostei. Porque senão, cara, que forma que eu teria, assim, de te passar uma credibilidade se eu não vivenciei, só porque daqui a pouco eu li, ou porque o fulano me falou, eu vejo que as pessoas falam e não é muito legal, né? Então, eu sempre gostei de desenvolver o meu próprio pensamento sobre determinada coisa. Legal. E aí, né, beleza, hoje em dia se tu me perguntar, enfim, cara, várias coisas, já é o seguinte, isso. E aí muita gente me considera até um bom conselheiro exatamente por isso, porque eu não sou aquele cara que eu li um livro, aprendi puramente, né, pelo livro. Ó, cara, então, seguinte,
né? Artigo tal, X, tem uma certa frase lá que diz, cara, eu vou unir as coisas. Eu li, eu passei pela aquele estudo, mas eu também, cara, deixa eu ver se é verdade, né? Legal. E aí eu acho que eu passo muita credibilidade exatamente por isso, porque eu não só ouvir falar, né? Eu vivenciei na pele muitas coisas, né? Alta performance, coisas negativas. Então, dá para se dizer que um nerd, um cara um guri de apartamento, né, pôde se desenvolver através das próprias experiências. Que legal. Foi do que ele viu, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que insubstitui nas pessoas. Porque tu quer ver uma coisa interessante? Cara, a maioria das pessoas tem alguma coisa, talvez, inacabada dentro de si. Alguma coisa confusa, ou é um trauma de infância, né? Então é alguma coisa que precisa ser conversada, né? E hoje em dia existem os profissionais para isso. Mas essas pessoas, elas não conseguem, eu acho, chegar à solução daquilo que elas têm exatamente por esse ponto, porque elas estão sempre ouvindo os outros falarem e elas nunca desenvolvem. Tá, cara, deixa eu pensar sobre o que eu fiz. É isso aí. Sabe? Eu acho que todo mundo tem opinião. Isso é óbvio, né? Nós somos seres humanos, enfim. Tipo, o que tu acha dessa mesa redonda preta? Cara, pô, legal, bacana e tal. Todo mundo tem opinião. Mas eu acho que essa opinião, ela se torna muito mais, com credibilidade, muito mais forte. Daqui a pouco, Jader, eu tenho essa mesa aqui, eu tive essa mesa na minha casa, por 1 ano e tal. Então, daqui a pouco ela é boa, mas tu não pode te debruçar muito nela por muito tempo. Né? Então, tu entende? É muito Exatamente. diferente. Gostei da metáfora. É muito diferente. Muito. Né? Então, as pessoas, elas têm essa carência de realmente vivenciar o alter ego, né? O eu próprio, porque assim, eu acho que todo mundo tem o seu lado oculto, todo mundo. Se até a Lua tem o lado oculto, pois é, né? O lado oculto da Lua. Esse filme é muito bom lá do Transformers lá. Esse filme eu gosto bastante. E aí, todo mundo tem esse lado. Só que a galera, ela fica tentando esconder esse lado. E não entender esse lado. Porra, por que eu penso dessa maneira? Por que eu sofro disso? Por que eu fiz isso, cara? Né? Sabe? Né? Então... É mais fácil esconder do que enfrentar, exato. Né? É mais fácil. A curto prazo. Só que a longo prazo isso vai te trazer problemas muito que daí tu vai ter que, de uma forma ou de outra, trabalhar. Se a pessoa não parou pra refletir no micro, como é que ela vai refletir no macro da vida dela? Aí ela enlouquece. Aí ela fica maluca, não tem como. Conseguiu desenvolver o pequeno, resolver o pequeno, aí foi crescendo, e agora? Como é que eu faço? Desespero. É complicado. Complicado, cara. Complicado. Mas, né? Cara, mas deixa eu até abordar agora um assunto que a gente estava até antes nos bastidores conversando. O que tu acha, e aí falando sobre o podcast mesmo, né? Tu já me disse que tu não é, talvez, o principal comunicador aqui, mas o que tu acha, assim, porque assim, eu gosto muito de conversar, muito de falar, né? A minha profissão exige muito isso. A gente não percebeu, né, Edson? E aí eu fico pensando, cara, o que um podcast hoje em dia, né, daqui a pouco precisa para ser diferente, para se diferenciar, porque existem muitos, né? Pô, tu chuta uma moita, sai 10 podcasts. Sinceramente, originalidade e sinceridade naquilo que é conversado. Hoje a gente vê muitos podcasts, muitas vezes com assunto vazio, né? Tu chama uma pessoa aqui que, cara, de fato tu não queria conversar com ela. Só pra ter visibilidade, talvez, em cima da pessoa. Sabe? E a gente tá vendo muito esse tipo de coisa com assuntos que... E o pior, assim, muitos assuntos que não estão agregando, cara. Não agregam. No meu ponto de vista, o podcast hoje, ele tem que ser agradável a todos. Pra ti que tá sendo entrevistado, pra mim que tô entrevistando e pra quem tá ouvindo. E começou a chegar num ponto do podcast que ou a galera vem pela curiosidade de conhecer, não, eu quero conhecer. É novo, né? Deixa eu ver como é que os caras... tal. Ou a pessoa vem pra... Não é entretenimento, né? Mas pra absorver aquilo. Pra absorver mesmo. Literalmente absorver. Eu vou assistir um treinador do mundo fitness, do mundo da musculação, para eu absorver.
Daqui a pouco era o gatilho que faltava. Perfeito. Né? Isso eu acredito bastante. Eu acho que o podcast ele tem levado muito para isso. E eu falo em todos os âmbitos. O podcast lá do Podpah leva muitos artistas. Sim, eles vê que são nichos diferentes do Flow. Né, e eles contam as histórias deles, que muitas vezes serve de gatilho para um outro menino que tá lá na comunidade para ele começar. Perfeito. Então o podcast ele tem se transformado em informação que eu posso não é ver, que eu posso absorver de uma forma agradável para mim. Eu acho que o podcast ele é uma capacidade única que ele tem, como a gente estava conversando antes, de poder trazer pessoas de, enfim, inúmeras profissões, nichos, né, personalidades, né, formas de pensar. E, cara, que local tornaria possível, daqui a pouco, tipo tu, um cara, né, que não tem nada a ver comigo se a gente for parar para pensar. Sim. Tipo, meu mundo é outro, daqui a pouco as pessoas com quem eu convivo são outras. Então, que outro lugar tornaria possível uma conversa tão rica entre duas pessoas completamente diferentes, né? Hoje, o podcast. Quando não tinha o podcast, sinceramente, muito difícil. Muito No máximo uma festa de família se tu fosse meu primo, eu não né? consigo. Tem um podcast que eu assisto de vez em quando, que ele faz parte do Flow lá, que hoje em dia quem tá apresentando, eu acho que até uma garota de programa, ou ex-garota de programa, não sei, mas ela também é muito esperta, né? Ela se tornou a apresentadora do podcast dela. E aí eu tava vendo uma conversa, porque nunca é uma entrevista. Prosa guiada? Como é que eu acho que é. É. Eu não vou lembrar. Amy o nome. White. Isso, exato. Prosa guiada. Exato. Que faz parte do Flow, né? Faz parte dos estúdios Flow. Dos estúdios Flow, exatamente. E aí eu gosto muito do Sérgio Sacani. Talvez tu já tenha ouvido falar, né? O astrônomo. Sim. E aí, cara, o primeiro pensamento que eu tive, de início, quando eu vi a Amy White com o Sérgio Sacani, cara, que lugar tornaria isso possível de uma, né, enfim, garoto de programa, ex-garoto de programa, não julgo, mas, tipo, estar frente a frente com um astrônomo e ambos conversando. E um papo massa, né? Massa, eu vi o podcast. Então, sabe uma coisa, ou seja, dá pra acontecer, as coisas podem acontecer. A gente que daqui a pouco, cara, aquele cara lá, eu acho que aquele cara é um louco da cabeça, não tem como eu conversar com ele. Aí que a gente se engana. Exatamente. Mas aí, claro, tem que estar aberto, né? Com certeza. Tem que estar também, e é o que eu penso muito. Cara, pode chegar qualquer pessoa aqui, sentar aqui, vamos trocar uma ideia. Vamos trocar uma ideia. Porque eu quero entender o teu lado. Eu quero entender aquilo que tu tem para me dizer, as tuas convicções, né, de vida, de pensamentos. Eu gosto de entender. Porque, como eu falei, se eu entender o teu lado, o meu lado eu já entendo. É fácil, né? Agora, se eu conseguir entender o teu lado e fazer uma ligação com o meu lado, eu enriqueço mentalmente. Porra, eu desenvolvo uma capacidade de compreensão que talvez se eu tivesse só com os meus pensamentos, eu não teria. Né? Então eu só cresci com aquilo. Então, a pessoa, né, também, se estiver apta também a isso. Então, porra, cara, eu gosto muito disso aqui, eu acho que, e principalmente depois que passou a ser filmado, né, passou a ser não só áudio, mas virou audiovisual, eu acho que enriqueceu muito, sim, no quesito de, eu acredito muito na expressão. Pra tu ver uma conversa sincera, cara, é muito difícil a gente pegar e ter uma conversa bala, eu e tu, no telefone. Pode acontecer, claro. Mas assim, às vezes eu não sei, eu não entendo o teu tom, eu não sei qual é a tua expressão. Sabe, a gesticulação, a expressão, a conversa, o olhar. Eu acho isso tão importante na comunicação, embora eu sou um que quando eu tô em movimento, normalmente eu tô ouvindo podcast. Mas se eu posso, é audiovisual. Então eu assisto. Consome só o áudio. Exatamente. Eu já não, como eu falei, talvez porque eu me acostumei mal, né, com o audiovisual. Se não for de um assunto muito específico, eu não consigo mais consumir só o áudio. Eu já estava um pouco acostumado, cara, essa correria, sabe como é que é, né? Correria o dia inteiro. Eu, um pouquinho antes de lançar essa história dos podcasts, do Flow ter estourado e tudo mais, eu ouvia audiobook.
Eu queria ler eu quero muito ler esse E livro. não tem Cara. tempo pra E ler. correria. E, cara, parece bobagem, mas eu lendo no ônibus eu enjoo. Capaz. Eu me sinto enjoado no ônibus. E aí nossa, cara, só que o ônibus era dos poucos momentos que eu poderia ler. Então tu engolia o... Cara, eu ia continuava. enjoando, assim, e aí alguém me falou, cara, por que tu não pega um audiobook? Existe isso? E aí eu ouvi, aí quando eu conheci o Flow, eu gosto muito de batalha de rima, loucura, né? Ah, é? Empresário, nerd, gamer, eu amo batalha de rima. Cara, a hora que eu sento, bom, hoje eu vou me entreter, eu assisto batalha de rima. Ah, tu sabe que eu particularmente não assisto, mas eu sempre vejo os pontos positivos. A batalha de rima, cara, eu não me imagino fazendo, porque talvez eu não teria a minha fala tão rápido quanto o meu raciocínio. Na batida ainda. Exato, exatamente. Então, tipo, daqui a pouco a gente tá aqui, eu tô pensando, só que na hora de falar eu iria engasgar. Aí eu já perderia o raciocínio, já perderia o pique, né? Então tem uma arte nisso, né? Eu ia dizer, tem que ser artista pra fazer, na moral. E aí, cara, um rapper que era um MC de batalha, né, foi no Flow, e aí saiu alguma coisa polêmica, ele falou que saiu um corte dentro dos canais de batalha. Aí quando eu assisti o corte, eu falei, mano, que legal esse bate-papo. Ah, foi o que te fez. Aí eu conheci o Flow, e quando eu comecei a assistir o Flow, eu comecei a conhecer, por exemplo, o Sérgio, do canal Space Today. Hoje, quando eu assisti a entrevista do Space Today, a primeira coisa que eu pensei, cara, quem é que para 1 manhã pra ver o lançamento de foguete? Juro por Deus. 2 dias depois, irmão, adivinha quem tava lá assistindo o lançamento de foguete no canal dele? Eu tô lá assistindo o foguete do cara. Mas aí tu vê, não foi simplesmente o ato do foguete, foi a pessoa que te apresentou esse assunto que te conquistou. Exatamente. Né? E eu penso muito nisso no podcast como um todo, que é a visibilidade da pessoa através da fala. A pessoa, na verdade, tu não é aquilo que tu é, né? Pra mim, tu é aquilo que tu fala. E eu acho impressionante como... Eu concordo. Hoje, o Sérgio, do Space Today, ele é um dos recordistas de entrevista em podcast. Sim, porque ele é um ótimo orador, cara. E ele entende muito... E ele simplifica muito aquilo que ele fala. Exatamente. Tu podia sentar aqui e falar tudo isso com palavras super difíceis, palavras técnicas, porque... Cara, ninguém ia entender. Exato, exatamente. Né? Então, eu acho que isso aí, novamente, tu vê, vai e volta, a gente para na comunicação. Né? E a comunicação, eu acho que ela tá... Eu sou apaixonado pela comunicação, porque eu fico pensando, cara, povos antigos, nossos ancestrais, eles não tinham a linguagem que a gente tem hoje, né? A língua que a gente tem hoje, mas eles ainda conseguiam interagir entre si, de alguma forma, com símbolos, com desenhos, com grunhidos, sabe? A comunicação nada mais é que um som verbalmente, né? É um som emitido. Exatamente. Né? Então, não necessariamente eu formularei uma frase com palavras. Mas daqui a pouco, não existe código Morse, por exemplo, né? Que são batidas ritmadas, e aí que cada batida vai representar alguma coisa. Cara, eu acho fantástico isso. Como que o ser humano... Genial, inclusive. Ele foi capaz de conseguir interagir, na verdade, desenvolver essas interações entre si de maneiras diferentes. E aí a gente foi evoluindo isso. E aí a gente chegou ao podcast. Né? Eu acho que o podcast é, assim, o clímax da comunicação, sabe? Tanto o áudio quanto o visual. Né? Porque aí volta. A comunicação não só falada, mas expressada, né? Sentida. E no momento certo, né? Nossa, cara. Por que no momento certo, né? Lembra na nossa época lá, 2012, 2013, não era todo mundo que tinha smartphone, que estava começando. Sim. E o computador não era lá essas coisas, né? O YouTube rodava, mas olha lá, né? É verdade. Então, se o podcast tivesse surgido nesse formato em 2012 e 2013 pra gente, a gente já tá falando de uma experiência... Exato. Mas num mundo conectado, onde o que tu fala aqui no Pauta Podcast pode navegar o mundo inteiro e a galera te ouvir, são outros 500, cara. Porque tu tem a oportunidade de te expor positivo ou negativamente. E a tua fala não adianta.
Pelo menos em podcast, né? 1, 2, 3, 4 horas de conversa, cara, tu não consegue fingir por 4 horas. Não tem conversa. como. Tu tem que ser tu. A não ser que seja um psicopata. Né? Vai saber. Tu viu? Né? O Pedrinho Matador deu uma entrevista no podcast. Tu vê, pra tu ver, né? Não, até o Pedrinho, ou seja, aí que tá. Até um cara como o Pedrinho teve a possibilidade de ir num podcast e falar de seus assassinatos, disso, né? Até um cara desse teve espaço. Cara, né? Bizarro, mas em que planeta tu imaginou que um matador famoso pelo número de mortes poderia sentar, contar sobre a sua vida, falar sobre as... Cara, e eu acho isso tudo fantástico pra gente, como um todo. Olha a quantidade de experiências que a gente pode absorver, tanto a nível de aprendizado... A gente assistiu, eu e ela assistimos esse podcast do Pedrinho. Tanto aprendizado que a gente pode ter pra nossa vida, como pra entender o cara do lado. Às vezes tu não entende o cara do lado. Sabe? E eu acho que às vezes entender, né? Muita gente confunde isso. Ah, mas como que um cara desse, um matador, tá solto e tá num podcast? Então, a galera, ela não tenta entender. Tipo, tudo bem, eu posso não concordar. Mas eu posso muito bem entender os porquês que ele fez aquilo de alguma forma. Eu continuo não concordando. Continuo não aceitando que aquilo faça parte de uma realidade, seja de qualquer pessoa. Exatamente. Mas eu tive a possibilidade de um ponto de vista diferente e entender. Aceitar é outra história. Exatamente. Né? Então... E eu acho que, de forma geral, falta espaço pra gente falar. Sabe? Sentar e conversar. Esse mundo digital, ele nos fez perder um pouco dessa essência. E, cara, tava na hora da gente poder conversar. Sentar e conversar. Sabe? Às vezes, no mundo real, a gente não senta pra falar sobre essa questão de se aceitar ou não. Né? Se isso é bom ou ruim. Né? Sobre mudar, eu acredito muito na mudança, cara. Eu acho que tem que chegar um ponto assim, que tu te olha e fala, não, cara, tá na hora de eu fazer. Não é porque o outro disse que eu tô assim, ó. Isso. Não, é porque eu enxerguei que eu tenho que mudar a minha realidade. Eu brincava com um colega, meu ex-colega de empresa, eu falava assim, mas gente, hoje eu tô mais preocupado que aquele menino, não vou falar o nome dele, né, depois que ele descobriu que a vida dele só depende dele. E aí o guri se desesperou, né? Ah, imagina, responsabilidade total. Então, cara, essa descoberta daquilo que tu precisa fazer, de tu sentar, às vezes, cara, pode estar a uma conversa de distância. Tu sabe que isso é um ponto interessante, eu já fiz terapia, né? Eu acho que todo mundo deve fazer, porque a terapia, até se a gente for parar para analisar, ela é um podcast não gravado, não filmado, né? Exatamente. Uma psicóloga me falou isso semana passada. Sério? Terapia é um podcast não gravado. Exatamente. Onde, claro, muito mais uma pessoa fala, né? Aí eu não considero mais tanto. A pessoa faz um monólogo, né? Muitas vezes não é tanto um diálogo, mas um monólogo. Só que nesse monólogo, eu sei, novamente, eu só consigo falar abertamente, de forma talvez convincente, daquilo que eu já vivenciei. Eu já vivenciei isso. Então, quando tu começa a praticar esses monólogos com uma pessoa que tu sabe que está te ouvindo, tu mesmo passa a te ouvir de volta. E aí tu encontra soluções nas tuas próprias palavras, nos teus próprios pensamentos. E aí daqui a pouco ficou, sei lá, 40 minutos, 1 hora, falando. Só tu falou. E o psicólogo ali, né, anotando e tal, só tu falou. Aí tu termina as sessões, daqui a pouco, eu sei o que eu tenho que fazer. E aí, muito obrigado, não sei quem, né? Né? Então, mas quem foi aquele que solucionou o problema? Foi tu mesmo, né? Só que é muito importante também aquela percepção de confiança, né, que o psicólogo também te dá. Cara, eu tô aqui para te ajudar, tô aqui para te ouvir. Não importa o que tu fez, né, se foi um crime, daqui a pouco alguma coisa. Não importa, eu tô aqui para te ouvir e os porquês. Né? E os porquês, então, fala abertamente para mim. Porque as pessoas, elas têm essa carência de falar abertamente com outras pessoas, né? Claro, e aí também não vou dizer que tu tem que sair falando da tua vida para qualquer pessoa. Não é esse ponto, né? Mas tem pessoas certas para isso. Pô, tua esposa, né? Teu pai, tua mãe, teus familiares, um amigo muito próximo teu, né? Então eu acho que
A partir do momento que tu externaliza esses sentimentos teus, né, falando e ao mesmo tempo pensando antes de falar, tu, porra, cara, eu tô fazendo isso, eu passei por isso, por tais coisas. E aí tu te resolve, e aí tu fica mais leve, sabe? Cara, é muito bom, é muito bom. Então, não existe a melhor sensação de tu tá resolvido contigo. Quando tu te acertou contigo, cara, é uma sensação maravilhosa. Aí as coisas ao teu redor se acertam também, né? Com certeza. É sempre. A gente da programação, eu sou programador, né? Da programação fala em cascateamento, né? Cascateamento. Um efeito cascata. Tu aplica aqui e ele desce para todos os outros. Então, tu aplica na tua vida e o teu entorno vai se acertando. Assim como tua relação e o teu emprego. Todo mundo sempre me dizia, assim, os mais velhos, né? Sobre a persona. Não, já no trabalho, saiu do trabalho, o trabalho fica, chega em casa, tua casa fica e tu não pode levar como se fossem duas coisas completamente diferentes. Isso, e tu não pode levar um pro outro, né? Misturar as duas coisas. Não pode misturar as duas coisas. E eu acho, cara, que a tua vida é uma cascata, né? Eu preciso estar bem em ambos, né? E se eu não posso chegar no meu trabalho e falar sobre, cara, sei lá, ontem eu fiz uma janta pra minha esposa. E se eu não posso chegar na minha esposa e falar, não, hoje o trabalho foi desse jeito, tal. Cara, é algo mecânico, né? Nós não somos mecânicos. Nós não somos robóticos. Tu tenta admitir um padrão que não é padrão. Porque tu quer chegar na tua casa e tu quer conversar com a tua mulher sobre o teu dia. E o vice-versa acontece. Isso tem que acontecer. E aí tu quer chegar no teu trabalho, às vezes, sei lá, vou te dar um exemplo. Às vezes tu discute com a mulher e aí tu pega um amigo, vamos rever, será que eu falei alguma coisa de errada? Será que tu vai ter alguma percepção que eu não tive? Daqui a pouco tua mulher ficou chateada, não quis conversar. E tu não percebeu? Não entendeu, e aí tu passa pra outro e o cara, possivelmente foi por causa disso. E aí tu pode resolver. Assim como tu não pode, o importante é refletir. Exato. É conversar, é trocar informações, né? Se não precisasse de mais pessoas, né? A gente tava sozinho aqui, Perfeito. né? Eu tava fazendo podcast aqui. Eu tava falando da tua vida, ou sei lá. Isso. Sabe? Eu converso muito com minha esposa sobre isso, que pessoas precisam de pessoas. E aí a gente conversa muito isso, porque, pega eu que sou treinador, né? Tu que é programador, né? Várias profissões. Só que o que todas essas profissões têm em comum? São pessoas trabalhando para pessoas com pessoas, né? Então, se o meu lado humano, né, como pessoa, for completamente diferente e eu criar um personagem no meu ambiente de trabalho, eu estarei lidando com personagens também. Aquilo que eu estarei vivendo é uma mentira, né? Eu coloco a minha fantasia e vou trabalhar, e aí quando eu termino meu trabalho, vou para casa e tiro. É assim que a vida é? Não. O inverso? Exato, né? Exato. Então, eu acho que a gente só se torna rico, e quando eu falo rico, não só nesses aspectos comportamentais, mentais, mas rico de dinheiro mesmo, né? De poder ter condições de fazer o que quiser, de comprar o que quiser, quando tu agrega valor às pessoas. As pessoas nos enriquecem ou nos empobrecem. Exatamente. Né? Então, eu posso ser pica pra caramba, manjar tudo de treinamento, eu vou te fazer teu resultado X no tempo X que tu quer. Mas eu sou uma pessoa horrível. Eu sou uma pessoa desagradável, desconfortável de ficar junto. E tu é uma pessoa também. Tu não vai conseguir trabalhar comigo. Tu não vai conseguir seguir aquilo que eu estou te passando. Não vai haver conexão, não vai haver troca de informações. E, consequentemente, a entrega. Exatamente, dos dois lados, né? Eu posso começar querendo entregar. Tu já vai me achar, cara, esse cara aí não é muito o que eu queria, né? E aí tu passa a entregar pouco. E aí é aquele ciclo de vai e volta, vai e volta, vai e volta. Uma hora ninguém se entrega mais nada. E aí eu rompo essa relação profissional, que poderia sim, daqui a pouco se tornar uma amizade, né? Algo social, que é o que acontece quando o trabalho é bem feito. Eu acho que a amizade é uma consequência. Né? Eu acho hiper de acordo. Né? A gente não precisa, não, cara, eu sou estritamente profissional, né? Eu só falo contigo aqui no meu ambiente de trabalho e não tô nem aí pros teus problemas, não tô nem aí pro que tu pensa. Não, tu me contratou para um fim
e a gente vai fazer isso e o resto não me interessa. Cara, não tem como trabalhar. Não dá. Existe possibilidade. Na verdade, existe uma forma de trabalhar, só não existe possibilidade de sucesso. Isso, né? Simplesmente assim. Batata, Né? irmão, batata. Então, E tu sabe o que pra mim assim, não faz sentido? É que muita gente, cara, tu tá falando aqui pra mim uma coisa que eu bato muito na tecla com gestão de pessoas. Identifica a parada, tá ligado? Eu que vim da programação, hoje eu não programo mais, né? Mas hoje eu que vim da programação, cara, eu trabalhei com programadores, irmão, eu juro por Deus, por tudo que é mais sagrado. Eu já recebi orientação, hoje só faz o seguinte, ó, não fala com fulano. putz, cara, Ele não que gosta foda. muito de conversa, só passa a demanda ali, cara, ele vai fazer. Cara, o cara chegava às 7 da manhã em ponto, batia o ponto, meio-dia em ponto, voltava 1 em ponto. E saía às 16 em ponto e desligava o celular. Ele tinha um outro celular pra vida. Ele tinha um celular que ele ficava no trabalho e um outro celular pra vida. Uhum. Quantidade de merda que acontecia? Muita. Né? E eu ficava pensando, como é que isso é possível, cara? Como é que esse cara consegue viver? Entendeu? Tipo assim, eu não julgo porque a vida é dele. Sim. Ele Daqui a pouco optou. ele achou uma forma de viver assim. Isso, ele optou. Eu não sei que trauma fez ele ficar daquele jeito, né? Então eu respeito muito ele. Eu não conseguia entender Perfeito. o líder por pensar, E, olha só, eu entendo que tu não queira conversar com ninguém, mas o trabalho é coletivo, amigo. Né? E, cara, a gente cria monstros na nossa sociedade justamente por não é confrontar seria a palavra errada. Sim, sim, sim. Não querer resolver. Tem muita gente que não quer resolver o problema. Porque foca no esforço da resolução. Exatamente. Mas aí tu te esforça muito mais contornando a parada do que pra resolver. Porque contornar a palavra vai ser infinito, né? Vai ser constante, vai ser até daqui a pouco ambos não trabalhar mais juntos. Mas se tu te esforçar para resolver, é uma vez só. Exatamente. Então, aí a gente vai a outro ponto, que daí remete totalmente à minha área, ao mundo fitness, né? Das pessoas se concentrarem no esforço e não na recompensa ou na resolução daquilo que pode, né, ao resolver aquilo, né? Quer ver um exemplo? Hoje em dia, tu não treina, né? Tu não né? Cara, eu já musculação eu só fiz em clube quando eu jogava futebol, né? Mas eu pelo futebol, não pelo né? futebol, não pela musculação, né? Eu corria até, eu acho que até minha filha fazia uns 2 ou 3 anos, né? 2 anos. Cara, eu corria quase todos os dias. Eu levantava, que a gente estudava, como eu jogava, né? Eu levantava 6 da manhã pra correr, né? Porque eu não era muito bom de bola, né? Então tu tinha que ser rápido, daqui a pouco tinha que ser rápido, resistente. tinha que ser resistente. Uhum. Então eu tinha isso na minha cabeça. Fala, Perfeito. o Neymar tá lá, né? Mas seguinte, eu tenho que fazer a minha parte aqui, né? E eu pensava muito isso. Então, cara, eu me esforçava muito assim. Hoje, só dando um gancho aqui, eu lembro da época que eu fazia exercício, eu lembro que eu acordava diferente. Eu lembro que eu acordava mais disposto. Eu lembro que a minha disposição geral para tudo era diferente do que hoje, que eu não faço nada. Mas... E aí, quando minha filha fez 2 anos, cara, eu tava num ritmo de faculdade, trabalho. Eu trabalhava das 7 às 4 ou das 7 às 5, dependendo do dia. E eu tinha faculdade às 7 até 15 para as 11. E eu morava a 1 hora e pouca da faculdade. Nossa. Então, cara, eu chegava tipo 11h30, meia-noite. E às vezes eu ainda tinha um site para fazer em casa ainda que eu tinha vendido. Então... eu dormia das 5 às 7h30, né? E aí eu pensei, não, cara, tá na hora de eu parar um pouco de correr. Porque, cara, eu chegava em casa, beijo na mulher, e saia pra correr. E aí eu parei com isso, né? Hoje, que eu consegui estabilizar bastante a minha vida, eu voltei faz pouco tempo a fazer exercícios simples para eu voltar à forma. Então, exercício que eu faço prancha... em casa? Em casa. Eu tava correndo, mas aí com a Omicron eu
pensei, cara, acho que eu não vou correr mais, né, na rua, porque, tipo, muita gente, né, Claro, faço prancha, eu levanto perna, tudo o que eu aprendi no futebol pra me manter em forma, que a gente tinha, quando a gente se apresentava pra uma pré-temporada, né, a gente tinha pesagem e negócio de gordura, então eu tinha uma lista de exercícios que era o que ia me deixar definido. Sim. Não pra mim ficar resistente, só pra mim ficar entendi. definido. Só pra bater a meta que tinha que Pra bater. eu entrar ali e os caras não dizer, esse cara tá fora de forma. Aham. Só por causa disso. Mas hoje eu voltei, né? Mas Mas falei. mas eu te pergunto, por que tu voltou a fazer essas coisas? Tu saberia me dizer? Porque tu, cara, eu voltei a fazer prancha agora, por quê? Cara, eu voltei, porque eu quero voltar a me sentir bem como eu me sentia. Cara, eu acordava, às vezes no inverno, 6 da manhã, tranquilo. Eu lembro que eu me acordava, cara, eu vou correr. Sabe, hoje eu acordo... Sim, exausto já, né? Cara, como é que eu cansei dormindo, velho? Eu tava dormindo! Perfeito. Como é que eu cansei dormindo, né? Perfeito. O E corpo se adapta a um ritmo mais lento. E outra coisa, aquela questão da estética, né? Poxa, pra quem tinha gomo, né? É outra realidade. Eu levanto assim, aí eu me olho e penso, não, brother. E aí tá o ponto que eu quero entrar. Todo mundo, quando começa a treinar, eu decidi entrar numa academia. Eu quero começar a treinar, eu quero começar a fazer dieta. Por quê? Porque, pega a pessoa ali mais acima do peso, porque eu quero emagrecer. Quero me sentir bem comigo mesmo. Quero, talvez, ter menos esforço para desempenhar atividades normais, né, no meu dia a dia. Ou tu pega o magrinho, né, que era o meu caso. Eu não quero mais ser magrinho. Eu quero, daqui a pouco, ter um pouco de músculo, eu quero ter mais peso. Eu não quero andar na rua e ter que ficar me segurando nas coisas, senão o vento me carrega, né? Então, o que isso tem em comum? A recompensa. Todo mundo que começa alguma atividade, e aí falando especificamente da atividade física, mas a gente pode sim colocar isso em vários âmbitos, todo mundo que inicia um projeto fitness aqui agora, está pensando no quê? Na recompensa. Ou vai ficar mais forte, vai ficar mais magrinho, vai ficar mais musculoso, mais resistente, autoestima melhor. Todo mundo. Pô, segunda agora não passa. Vou começar a treinar, vou ir todo dia. E aí pensando nessa recompensa. Só que o que acontece durante o processo? A pessoa começa empolgada, entusiasmo lá em cima. Vai segunda, vai terça, quarta, quinta. Primeira semana, ok, tranquilo. Aí vem a segunda, vem a terceira. E aí o que começa a acontecer? Putz, tá difícil fazer isso aqui. Putz, tá difícil de ter que vir todos os dias, de transpirar, de suar, de fazer esforço, sabe? De daqui a pouco fazer dieta, ter que abdicar de alguns alimentos que eu comia, né? De chegar final de semana, talvez eu não poder beber minha cervejinha, não poder, né, comer minha pizza, meu X. E aí a pessoa ela começa a uma reprogramação mental. Ela começou pela recompensa. Ela começou se concentrando puramente na recompensa e aquilo a movia. Eu faço isso aqui todo dia, eu me esforço aqui todo dia, porque vai me gerar um resultado X. E aí, ela, infelizmente, depois de pouco a pouco ir vivenciando o esforço, diariamente vivenciar aquilo, infelizmente ela tem essa reprogramação mental, ela esquece a recompensa e passa a se concentrar puramente no esforço diário. Putz, hoje eu vou ter que ir, eu treino às 7 horas, 7 horas, academia lotada, vou ter que ficar revezando aparelho daqui a pouco, e hoje é perna, é o pior treino, é o treino mais difícil. Aí ela até vai, no início até vai, mas ela já chega com uma energia diferente. Ela já chega lá, cheguei, vamos lá. Aí, antes ela não pegava o celular, mas ela começa a pegar. Agora, por quê? Porque é tão esforçado para ela, e ela passou a se concentrar tanto naquele esforço puramente, que ela começa a achar alternativas para minimizar esse esforço. Eu vou levar meu celular, porque eu termino a série e fico aqui conversando com meus amigos, fico aqui vendo o feed do Instagram, né? Então, daqui a pouco, fazendo a série, eu tô no celular também. Deve dar super certo. Exato. Ou seja, ela está, pouco a pouco, tentando retirar todo aquele esforço que ela tem, né? Só que se ela retira todo aquele esforço que ela tem, ela jamais vai chegar naquele pensamento inicial que ela teve, que era a recompensa. E aí, pouco a pouco, ela desanima, cada vez mais, até o ponto dela, isso aqui não é pra mim. Eu não preciso disso aqui, eu vou me aceitar, na verdade eu gosto de tomar minha cerveja mesmo, aqui que são uns quilinhos a mais. Aí entra também o processo da autoaceitação, que muitas vezes é uma mentira. Muitas vezes, infelizmente, é uma ilusão, né? Porque é muito fácil tu
se acomodar numa realidade e achar que tem a ver com se autoaceitar. O difícil é tu realmente passar por todo esse período de esforço e aí adquirir os resultados desse esforço. Isso é o mais complicado, né? E claro, mas é claro que quem está ganhando dinheiro está falando para ti, não, Jader, para que treinar, Jader? Tu não precisa, fica tranquilo, tu pode comer o que tu quiser, tu não precisa treinar, isso aí é a mídia que fala para te fazer, sabe, não precisa, te aceita. Só que aí tu te apega a uma autoaceitação mentirosa que te ilude momentaneamente e te conforta, né? Putz, cara, no fundo eu não preciso disso, deixa eu tomar minha cerveja aqui e tal. Só que isso é momentâneo. Tu terminou a cerveja, daqui a pouco tu passa rápido pelo espelho assim, sabe, tu não quer te olhar, tu não quer ter esse contato visual contigo mesmo, porque tu não vai gostar daquilo que tu vai ver, né? Então... Exatamente. E aí é um grande problema, isso geral, eu converso muito com os meus alunos sobre isso, né? Porque se a gente resgata, né, esse pensamento, e aí em vez de tornar aquilo algo emocional, mas sim lógico, né? Porra, nós temos a capacidade de pensar e muitas vezes sim controlar os nossos pensamentos, né? Então se a gente resgatar esse pensamento que nos fez começar, mas que começou a ser deixado de lado, e passar novamente a tornar aquilo prioridade, a gente usa a lógica e aí passa, putz, cara, por que eu comecei a treinar? Por que eu comecei a fazer dieta? Porque eu queria ficar com o abdômen trincado, ou eu queria ter uma autoestima melhor, eu queria me sentir melhor comigo mesmo. Então eu vou continuar fazendo. E aí, pacientemente, né, quando as pessoas ultrapassam essa etapa, porque essa é a etapa mais difícil, né? Eu passei por isso, minha esposa passou por isso, que treina também. Essa é a etapa mais difícil, porque a gente começa com um propósito. A gente se apega a uma causa. Né? Putz, eu quero começar a treinar, porque eu não quero mais ser um magro. Né? Eu não quero mais ser um magricelo. Eu quero ser forte. Né? E aí tu passa a vivenciar o esforço, a trajetória. Né? E aí essa trajetória te traz a realidade das coisas. Porque é uma realidade difícil. Porra, eu tenho que treinar todo dia, tal horário. Eu tenho que me alimentar bem também, porque só treinar não vai adiantar. Né? Daqui a pouco eu tenho que estudar melhor o meu treinamento, eu tenho que periodizar o meu treinamento para fazer uma coisa mais assim específica para mim, não ficar seguindo o que os outros estão fazendo. Né? Isso é difícil. Envolve pensamento, envolve esforço físico. Mas aí eu insisto, não, cara, eu sei que tá difícil. Envolve dedicação. Eu sei que tá difícil, mas eu vou continuar. Porque eu quero ficar forte. Eu quero deixar a minha realidade atual para adotar uma nova realidade, para construir a minha nova realidade. Então eu insisto. Eu continuo vivenciando o esforço, mas eu não me concentro nele. Eu me concentro na recompensa. E aí a recompensa vem, pouco a pouco. E aí quando a primeira recompensa veio, que eu me olho, putz, cara, deu resultado, funcionou. Aí, cara, é muito mais difícil que tu volte a se concentrar naqueles esforços diários. Porque tu sabe que funcionou, que deu certo. Então a única coisa que vai acontecer é tu dobrar a tua meta. Né? Tu deixa a meta em aberto e aí tu dobra a meta. Já ouvi isso! Já ouviu meta. Então tu vai assim aumentando as tuas metas. Só que tu já vivenciou na prática que o teu esforço contínuo, progressivo, né, gradativo, vai te levar àquele lugar que tu quer. Pronto. Aí, cara, eu acho que o sucesso, ele é uma consequência. Ele é uma coisa lógica. É uma coisa que sim, tu pode obter. Só que, claro, há uma trajetória. Há um caminho a ser percorrido. Com certeza. Né? E esse caminho a ser percorrido, que é o que separa, né, as pessoas de quem daqui a pouco conquistou o físico, ou quem enriqueceu, quem abriu o seu negócio e deu certo, né, das pessoas que pararam no meio do caminho, porque não foram perseverantes, né? Não insistiram o suficiente, começaram a focar no esforço diário e se concentrar como se aquilo fosse o fim do mundo. E aí esqueceu por que começou. E aí para, desiste. E aí às vezes volta. Só que daí volta pior ainda, porque volta a pensar, putz, imagina se eu não tivesse parado. Imagina se eu tivesse continuado. Tem ainda toda aquela sensação do esforço, mas tem ainda a culpa também de ter parado e aí ter recomeçado.
Então tu entende como é tudo uma jogada, daqui a pouco mental, psicológica, de só continua, cara. Só continua. Porra, tu já começou, né? Cara, tu já veio até aqui, tu já saiu de casa, né? Porra, e aí tem a questão do que tu mesmo falou de acordar, de que tu acordava cedo e agora tá voltando, né? Para fazer as tuas atividades. Cara, tu já começava com uma atividade que te trazia benefícios, tanto físicos quanto psicológicos, porque tu já começava acertando, sabe? Então, se tu já começa o teu dia acertando, né? Muita gente fala sobre o ato de arrumar a cama, né? Uma das primeiras ações que tu tens no início do teu dia. Tu acorda e arruma a cama. Aí tu vai lá, toma banho, faz teu café, enfim, volta pro quarto, de repente para pegar as coisas, se trocar, e aí tu vê a tua cama arrumadinha, sabe, bonitinha. Aquilo vai te gerar uma paz, né? Ou seja, o teu dia começou bem, começou bom. E aí tu vai, meu dia já começou bem. Não quero errar o meu próximo passo. E aí acerta o próximo, o próximo, o próximo. E aí é uma sucessão de ações positivas que vão desencadear mais ações positivas. Daqui a pouco teu dia termina e tu fica satisfeito. Meu dia foi muito bom. E teu dia foi normal, igual. Mas pequenas ações bem sucedidas, bem feitas, positivas, te fizeram gerar essa programação mental de que tudo foi maravilhoso. E realmente foi, se a gente parar pra pensar. Sim. Né? E aí, tu pega o hábito, a rotina de acertar. Cara, fica muito mais difícil de tu te afastar desse acerto e aí errar. Exatamente. Sabe? E a mesma coisa acontece, infelizmente, no oposto. Quanto mais tu erra, mais tu tende a errar. Exatamente. Porque tu tá ali familiarizado com aquele erro. Aquele erro se tornou parte de ti. Ah, cara, por que eu vou arrumar minha cama se quando eu chegar em casa eu vou me deitar de novo? Né? Que vontade de bater nessas pessoas, cara. Então por que tu vai tomar banho, desgraçado? Se tu vai te sujar e vai ter que tomar de novo. Exatamente. E posso falar por que tu tá comendo isso? Daqui a pouco tu vai ter que comer de novo. Que coisa. Que coisa, né? É um pensamento pequeno. Só que, claro, as pessoas sabem disso no fundo. Só que é uma tentativa de, tipo, justificar, né? Cara, é complicado. Socorro, cara. Cara. É isso, né? Então, mas isso aí eu converso direto com meus alunos, porque hoje em dia, né, depois de já ter trabalhado com muitas pessoas, cara, de idades diferentes, né, de personalidades diferentes, de objetivos diferentes, volto a falar, são sempre pessoas. Né? São sempre pessoas com traumas, com transtornos, com dores emocionais, né? E muitas vezes coisas mal resolvidas. Então, eu me tornei muito mais que um treinador. Eu acho que eu me tornei alguém que observa as pessoas, né? E que pelo menos tenta compreendê-las assim em sua essência, sabe? Em seu âmago. E tu não acha que no final das contas isso é tão importante quanto o trabalho em si? Cara, muito, muito. Será que é só como treinador que a gente precisa disso? E não também às vezes com um vendedor de loja? E não às vezes com o cara que tá, sei lá, gravando podcast? Né? Eu acho que falta para as pessoas que exercem, Douglas, entender o porquê que ela precisa se dedicar para aquilo, entender aquilo e se comunicar sobre. 3 pilarzinhos básicos. Acho que se existe uma fórmula, tá aí. Essa é a fórmula. Né? Sabe? E tudo tem a ver com a comunicação. Exatamente. De compreender os outros e se fazer compreensível. Tu sabe que tu falou muito sobre a frequência, né? Eu acompanho as tuas redes sociais já faz... Acho que, cara, uns 2, 3 anos que eu acompanho as tuas redes sociais, tá? E, cara, sempre, irmão, tu sempre vai lá e posta os resultados, posta os teus clientes, tu posta... Sempre, irmão, faz 2 ou 3 anos. Sempre. E eu fico pensando, irmão, constância naquilo que tu faz. Exato. É tudo. É tudo. Daqui a pouco, daqui a 3 anos atrás, tu fazia de um jeito. E aí tu foi melhorando. Perfeito. Cara, cada vez tu vai fazer melhor. E aí tu pode, através disso, tu te inspira. Porque é um processo, né, do teu trabalho em si, né? Tu inspira aquela pessoa que tá trabalhando contigo.
tu inspira o teu cliente e tu inspira outras pessoas a fazerem aquilo. Exato. Não necessariamente comigo, mas... Exatamente. Então, eu acho que a pessoa que é a laranja que não... sabe aquela laranja de suco assim que tu espreme e tá bem doce? Eu acho que quando tem um pé daquela laranja ali, cara, no entorno começa a cair laranjas e começa a nascer outros bons frutos. Sim, começa a nascer, né? Eu acho que esse tipo de coisa, Douglas, contamina muito. E é esse contágio que falta hoje, no meu ponto de vista. Perfeito. A gente não se contagia com esse tipo de coisa. E, cara, deixa eu te dar um exemplo, tá? Eu acho um puta trabalho que tu faz. Eu trabalho com tráfego, eu trabalho com redes sociais de artistas, de jogador de futebol, etc, né? E eu acho um baita trabalho esse que tu faz, desde que tu tinha 100 seguidores. Pior. Tu já fazia a mesma coisa, não importa. E eu acho impressionante, cara, a falta de apoio que a gente percebe do nosso entorno. Sabe? Cara, deixa eu te dar um exemplo tosco, né? Olha quanta galera era lá da nossa escola. Sim. Olha toda... Pô, cara, esses caras acompanham o nosso trabalho hoje? Entende? Minoria, né? Tu entende? O que... E muitas vezes, cara, a galera não percebe que o importante é o complemento. Tu faz o teu trabalho pica com musculação, treinando vários alunos, que eu já vi que tu tem muitos alunos, sim. Com vários alunos. Daqui a pouco, um cara te assiste e ele tem a empresa dele de bolo, pede umas dicas pra ti, começa a vender bolo. Daqui a pouco ele te patrocina e vocês fazem um bolo fitness juntos. Isso. Daqui a pouco eu encontro o Jader faz site, o Jader faz o site do bolo. Cara, cada um com a sua função, mas se conectando. E a galera hoje tem dificuldade de se conectar, cara. Douglas, olha quanto cara bom a gente conheceu na escola. Porra, cara. Tinha muito cara talentoso lá. Talentoso. E tu sabe que... Talvez mais que eu e tu. Cara, provavelmente, só que hoje em dia a gente não vê, a gente não sabe isso, né? Ou não foi ele não potencializou aquele... Ou ele não comunica. Também, exato. E aí é que tá o ponto, cara. O que tá faltando, será, cara, pra que esse tipo de coisa aconteça? Cara, tem um assunto, eu tava esses dias falando com um aluno sobre isso, que eu vi, eu não lembro se eu vi em outro podcast, um assunto que foi mais ou menos pautado nisso, e me foi muito interessante, que era o nosso ensino, né? A nossa educação, desde a básica, fundamental, enfim, até a superior. A superior até que não, porque, enfim, né, aí cada um já vai indo pro seu nicho. Mas, assim, a educação básica, eu acho que ela peca muito em vários fundamentos, porque, assim, infelizmente, o que se cria e o que se propaga dentro de uma sala de aula? Eu, por exemplo, eu era aquele cara nerd, né, que ia bem nas provas, né, tirava notas altas porque eu estudava, né, e gostava de estudar, enfim... Só que ao mesmo tempo não tinha muitos amigos, né? Não era muito popular, porque minha vida era estudar. Tu era assim. Não, tu era popular sim. Depois eu passei... Mas aí que tá, é bem aquele período de transição meu, né? Tá. Né? Então tá. Né? Isso antes, né? Antes ok, né? Não, o cara mais popular da escola aqui, né? Só um pouquinho. Mas aí, né, tu entra num processo de... Aí, esse período que a gente se conheceu, já foi o período que eu tava nessa transição. Aí é esse o meu caminho, né? Mas o que se cria, infelizmente, né, se propaga dentro das salas de aula? Que o nerd é o bonzinho, né? É o exemplo a ser seguido, o cara que estuda pra caramba, que tira boas notas, só que ao mesmo tempo, em contrapartida, é um cara que não sabe se comunicar. É um cara que ele vai falar e ele fala assim, ó, ele se abaixa assim, professor, sabe? Então ele tem essa dificuldade de fazer amigos, né? Na maioria das vezes, porque o foco dele é né? Não é nessa interação, na comunicação. Aí a gente pega o lado oposto. Aquele cara lá do fundão. Aquele cara que tá fazendo baderna sempre. O cara que tá todo mundo em silêncio, a primeira voz que tu escuta é a dele. Né? Ou tá todo mundo falando, tu ainda tá escutando a voz do cara. Né? Então, o cara fala mais alto que todo mundo, mas é um timbre, é um tom de voz mais alto. É um cara que não tem vergonha de falar. É
é um cara que, apesar dos professores, tipo, o considerarem um mau exemplo, gostam dele. Porque é um cara que, tipo, anima, faz piada, sabe? É amigo de todo mundo, da escola inteira. O cara, ele estuda numa sala de aula X, mas ele conhece o fulano de séries, sabe? Acima e abaixo. Acima e abaixo. Então o cara cumprimenta toda a escola. Só que esse cara, ele é mal visto. Esse cara, ele é visto como o que não vai ser bem sucedido. Como o cara que, tipo, vai ser um Zé Ninguém, né? Que não estuda, que só faz baderno. Mas eu fico pensando, puta que pariu. Esse cara aí, ele tem uma capacidade de comunicação incrível. Porra, dá pra sentir essa socialização que ele tem fácil com todo mundo. Pô, chega o aluno novo, chega o professor novo. Ele interage, não importa se é mais velho ou se é mais novo, sabe? Sim, tudo bem que daqui a pouco ele faça bullying com os demais, né? Mas, tipo, é um jeito dele de... Ele se aproxima das pessoas e ele não tem vergonha disso. Ele não tem vergonha do contato, né? Só que... E aí tu pega o nerd, né? Que é promovido ao... Pô, ó, siga o exemplo desse cara, porque daí tu vai ser bem sucedido, tu vai ter uma família linda, tu vai ter um bom emprego, Nem sempre é assim. A gente tem exemplos claros que, na verdade, quem se torna mais sucedido que esse nerd é o cara lá do fundão. Porque o cara, ele tá ligado. Exato. Tu sabe que eu atribuo muito isso à comunicação no sentido de networking. Meu, esse cara, ele conhece a tudo e a todos ali. Ele conversa com o professor e muitas vezes o networking inverso acontece. Ah, o professor precisa de não sei o quê. E quem que ele lembra primeiro? Não vai lembrar do nerd, cara. Entendeu? Ele chama o cara, meu, olha só, tal, né? Sabe, eu acho esse networking incrível. Eu acho que a nossa escola, a gente pegou, acho que o último período que dava para estudar na escola pública aqui na... Concordo. Né? Eu acho que a gente... Concordo. Eu acho que tu se formou no último e eu peguei o último ano e já tava... Não, ali esgotando, assim. Mas eu acho que a nossa escola, ela esqueceu um pouco de formar pessoas e o que essas pessoas vão fazer quando saírem dali. Ela se focou muito no, eu vou te ensinar a história. Mas eu não te ensinei a interpretar a história. Eu não conversei contigo sobre a história. Eu só estou te explicando o que aconteceu e preciso que tu aprenda. Decora aí. Decora. Exatamente. Agora, se eu pego esse cara lá do fundo e a gente debate sobre a história que a gente acabou de ouvir, né? Uma coisa é o nerd lá que sabe decorar. Sim. Vai decorar e vai gabaritar a prova. Exato. Outra coisa é o cara que entendeu aquela história. Perfeito. Né? Muitas vezes o cara que entendeu a história, ele vai saber como é que ele vai aplicar aquele conhecimento. Não importa qual. Não importa ele vai levar adiante. O nerd não. O nerd está preocupado com a nota ali em si. Pô, gabaritei essa prova, beleza, esqueci, não preciso lembrar disso. Né? Agora, o cara que se afeiçoar a esse assunto, provavelmente, esse assunto eu acho que eu posso levar adiante. Exatamente. E aí, as coisas não terminam ali. Né? Cara, e muitas vezes uma falta de incentivo. Deixa eu te dar um exemplo idiotíssimo. Super idiota. Vamos dizer que tu notou que aquele cara lá do fundo, ele tem aptidão pra história. O cara é muito pica na história. Sempre que a gente vai falar sobre história, ele levanta a mão, né? Interage. Queria incentivar ele, cara, faz um canal pra falar sobre história. No YouTube, faz um blog pra escrever, eu te ajudo. Sabe? Falta isso. Exato. Hoje não tem mais, porque nem professor tem mais, né? Não dá pra exigir do cara que não, né? Mas, cara, eu acho que faltou isso. E faltou, na verdade, do meu ponto de vista, né, do nosso magistrado, eles saberem interpretar cada um e ajudar a desenvolver. Tu pega o nerd, tem gente pra caramba, agora vamos aprender a se comunicar. Exato, é isso aí. Sabe? Né? Tu pega o lado bom, beleza, esse é o lado bom. Vamos ver o lado ruim agora, vamos trabalhar. Vamos trabalhar ele, cara. Exato, é isso. Porque assim, tu vai passar no Enem, ótimo, aí tu vai chegar numa empresa, tu vai precisar conduzir uma reunião, tu acha que tu vai ficar? Ou tu acha que vai ficar o guri lá do fundo? Exato, é esse o ponto, é exatamente esse o ponto que eu gosto de abordar. Cara, não importa o quanto tu sabe, infelizmente. Cara, tu pode ser... É aquilo que eu falei lá no início. Desculpa aí. Precisei tocar umas 10 mil vezes, né? Não, agora não. Antes sim. Ele tá pisando no meu pé, já realmente, desde o início do podcast. Se você tá querendo me dizer alguma coisa, sei lá. É que a tua mulher tá ali, aí tem que ser por debaixo da mesa. Tá aqui me cutucando. O que eu tava falando? De saber desenvolver
pega o nerd e beleza, agora vamos melhorar a comunicação. Sim, né? Porque numa empresa... sim. Aí tu pega esse... que nem eu tava falando nisso. Eu sei que eu sei. Eu sei que eu domino o meu assunto, o treinamento, X, pá, beleza. Só que tu não sabe disso. Tu não sabe nada. Então como que eu vou mastigar esse conhecimento para que tu entenda? Tu não é o cara que gosta, de certa forma, disso. Tu não é o cara que se aprofundou nisso. E aí eu tenho que te fazer ou gostar ou pelo menos entender, Exatamente. né, aquilo que eu tanto sei. E como que eu vou fazer isso? Me comunicando, desenvolvendo a minha didática, né, me adaptando às pessoas. E aí eu tenho que desenvolver também o meu lado comunicativo. Beleza, eu posso saber pra caramba. Porra, estudei pra caramba e tal. Tá, mas cara, eu trabalho com pessoas, né? Eu não trabalho sozinho. Eu não trabalho aplicando em mim só, né? Eu trabalho com pessoas. Quando tu chega lá na academia pra treinar os teus alunos, né? Passar o treinamento, não recebe uma prova de marcar, né? Dissertativa. Isso. Aí tu... Sim, não, é... Ótimo, aluno, tá aqui. Uhum. Tá, pega o teu dinheiro, vai pra casa. A vida não é assim. Não é assim, cara. Eu sinto muito. E eu vou te dizer, hoje em dia, eu conquisto... Isso é unânime. Eu conquisto muito mais os meus clientes quando a gente senta e conversa do que em aula, que eu, claro, dou uma aula de treinamento para ele. Porque eu conquistei ele primeiramente através da comunicação. Eu mostrei o meu lado humano, né? Ó, cara, eu sei que tu não sabe nada do que eu falo, né? Em outras palavras, eu sei que tu não sabe nada, eu sei que tu tá me procurando porque tu nunca conquistou aquilo que tu sempre quis, tu errou muito, tu te frustrou muito, tá? Mas fica tranquilo que comigo tu vai conseguir. Mas não porque eu tenho a fórmula mágica, eu tenho um segredo guardado debaixo dos 7 mares. Não, cara, é porque eu vou te fazer compreender aquilo que tu nunca compreendeu antes. Isso aí. E pronto. Aí é claro que ele se anima. Poxa, cara, nunca alguém daqui a pouco conversou comigo, né? Não, era o treinamento muitas vezes acontece o quê? O aluno chega, vamos treinar. Ó, tu vai fazer série tal, X, com tal intensidade, cadência tal, intervalo tal. Aí o aluno vai lá e fala, tá, beleza, vamos de novo até acabar o treino. Ah, beleza, ele treinou, mas ele não entendeu nada. Ele não viu propósito, significado, sabe? Ele não se conectou àquilo. Exatamente. Nem a mim. Só fez. Né? Só fez. Tipo a provinha lá. Exatamente, só fez. E foi embora. Aí no outro dia de novo. Aí, uma hora, geralmente, eu começo a se questionar os alunos. Cara, eu tô indo todo dia aqui e não tô entendendo nada. Isso, infelizmente, é a grande maioria, né? Porque e eu sei que o papel dos instrutores vinculados às academias não é de ser um personal trainer, não é de ser um treinador pessoal, né? Então, muitas vezes não está nem na atribuição. Exatamente. Até porque ele tem que atender uma demanda de alunos no mesmo horário muito alto, né? Porque ele é vinculado à academia, ele é responsável para instruir o básico dos alunos, né? Então, eu sempre sugiro, tu quer verdadeiramente ter um resultado, mas não só o resultado estético, mas o resultado de entender por que tu não conseguiu e por que agora tu vai conseguir e está conseguindo, tem que ser com o treinador pessoal. Tem que ser com aquele cara que vai conversar contigo, que vai te compreender e tu vai compreender ele de volta. E aí ele vai te encaminhar, ele vai te deixar bem encaminhado. Daqui a pouco tu não vai precisar mais dele, né, de certa forma. Não que ele esteja... tu não vai precisar mais dele presencialmente contigo, porque tu já aprendeu. Tu precisa dele para ele te dar um norte. Ó, teu treinamento agora vai ser assim, tua priorização de treinamento vai ser assim. Ó, agora que tu chegou nesse nível, tá na hora da gente ir pra direita, pra esquerda. Né? Então tu só continua dando o norte. Mas tu não precisa estar ali 100% do tempo, porque o aluno não sabe absolutamente nada. Não, o aluno evoluiu. Tu fez ele evoluir. Ele aprendeu. Pronto. E eu acho que hoje em dia eu trabalho muito com consultoria online, que é, de fato, isso. É esse trabalho à distância. Né? Eu dou as minhas aulas presenciais, né? Que são, claro, que é um ticket mais alto, mas também é um trabalho muito diferenciado, porque tem tudo isso. Tem toda essa questão psicológica de trabalho, de entender os teus comportamentos, né? Tu entende a minha metodologia e aí a gente tem essa troca de informações e aí passa a trabalhar de uma forma específica para ti. Esse é o trabalho presencial. Só que o aluno que é inteligente, que é esperto,
Porque é um ticket alto, né? Então, querendo ou não, todo mês, toda aula, ele tem que desembolsar uma grana mais alta. Sim. Agora, o aluno que é esperto, que é inteligente, ele absorve todo aquele conteúdo, ele aprende a treinar, né? Ele entende todos esses mecanismos do treinamento, né? Todas essas variáveis, essas nuances. E aí ele me contrata só à distância agora, que daí é um ticket mais baixo. É um trabalho à distância. Eu ainda continuo acompanhando ele, né? Mas ele não estará todos os dias, 1 hora do dia comigo, né? Me tirando o meu tempo e ele também sendo obrigado a colocar o tempo dele no mesmo que o meu, né? Quando ele aprende a treinar e aí eu continuo o acompanhando à distância, ele faz o horário dele, ele treina a hora que ele quiser, porque ele não depende mais de mim e dos meus horários também. Exatamente. Se ele quiser ir de manhã, se ele quiser ir de noite, se ele quiser ficar o dia inteiro na academia, ele vai. Ele fica, né? Ele tem um gasto menor comigo, então daqui a pouco ele consegue evoluir em outras coisas, investir em outras coisas, mas ele já teve um aprendizado tão rico, e eu, sim, fui tão importante, essencial para a vida dele, continuo sendo, que a gente continua com essa troca, mas de uma forma justa para todo mundo. Pô, eu fico em casa, né, também trabalhando à distância, orientando ele, prescrevendo o treinamento, periodizando, analisando erros também, mas da minha casa, né? E ele indo treinar por conta própria, porque ele passou a gostar ou a entender o porquê que ele, né, tem que ir. É ele que faz. Com certeza. Né? É ele que faz. Então, sabe, fica uma coisa muito justa. Então, eu acho que o futuro é esse, né? Isso em vários âmbitos. É esse trabalho online, à distância, enfim, Só que, claro, talvez alguns alunos precisem desse trabalho inicial, né? Dessa iniciação. Só que se o aluno souber aproveitar, e se daqui a pouco o professor, o mentor for bom, fica bom para todo mundo. É rede. É rede. E aí tu escala isso, tu torna, né, teu trabalho escalável, né, tu faz teus horários, aí tu adquire a tão sonhada liberdade financeira, que para mim, eu acredito em liberdade financeira, eu só não acredito em estabilidade, isso eu não acredito, né, porque para mim nada é estável se tu não continuar trabalhando. Exatamente. Continuar depois eu tô super estável hoje, ok, então não vai trabalhar hoje. Então. Acabou a tua estabilidade. Tireta aí, cara. Né? E aí, além dessa liberdade financeira, tu tem a liberdade geográfica. Onde tu tá, né, em qualquer ambiente, tu tá trabalhando, tu tá orientando teus alunos. O cara pode estar na Paraíba, irmão. E tu pode estar orientando. Esse é o futuro, cara. Esse é o futuro. Mas, exatamente, claro, tem que construir. E as pessoas também têm que reconhecer que isso é uma coisa que dá certo, que pode funcionar. Porque muita gente ainda tem, eu sinto, muita gente tem preconceito ainda com internet, né, com esses trabalhos online, putz, não é a mesma coisa, blá blá blá. Cara, realmente, não é. Isso aí vai te exigir mais do que... Exatamente. Porque exige de ti, né? Exato. Tu, que nem a aula EAD, né? O professor continua lá, a matéria continua lá. Só que agora, meu amiguinho, depende só de ti. Exato. Se tu não acessar o material, ele não vai aparecer ali, sabe? Você não vai ficar te cobrando, e aí, fulano? Fez a tarefa? Né? Só depende de ti, cara. Aí que mora o perigo. Exato. Aí que mora o perigo, e eu caio lindo. Mas, ô Douglas, a gente tá tomando uma pressão aqui da produção pra encerrar. Não, mas quanto tempo a gente já tá aqui já também? Quase 2 horas. Pô, passa rápido. Hein? Passa rápido, cara. Eu confesso que eu vou te chamar de novo, com certeza, pra gente continuar. Porque só pra galera entender, vocês viram que a gente não falou sobre musculação, né? A gente abordou. Eu trouxe um coach de musculação aqui. Mas nada muito específico, né? Cara, parabéns, assim. Lógico, né, Douglas? Eu já te conhecia, né? Eu te acompanho nas redes. Então eu já sabia que o papo ia ser massa, né? Que bom. Mas... Bom que eu tô fazendo um bom trabalho nas redes também, né? Não, cara, eu tô sempre te acompanhando lá, principalmente nos stories, né? Sim. Que daí eu passo lá. O stories já entendeu que eu gosto de olhar o teu, então tu aparece ali. Aí já, o algoritmo, né? Exatamente. Né? Falando em algoritmo, pessoal, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre redes sociais, querem trabalhar com tráfego pago, né? Você tem uma empresa, né? Tá precisando de anúncios para atrair clientes, fala com a Frizone, frizonestudio.com.br. O link do contato está aqui embaixo na descrição, assim como se você quer ficar lindo ou linda como o nosso convidado de hoje. Pessoal, Vitec Suplementos. Pessoal, vitec.com.br. Não tem erro. Bom e gostoso.
Muito parecido com o convidado. A esposa dele vai ficar assim. A cara da esposa dele é a melhor de todas, né? Mas enfim, Douglas, te agradeço muito pela conversa hoje. De verdade. Gente, eu adorei essa entrevista. Né? É que eu falo muito, né? Normalmente quando eu falo pouco, ele já entendeu. Opa, ele tá gostando. Né? Então, cara... Mas eu acho que toda pessoa que gosta de falar, ela tem que gostar de ouvir também, né? Com certeza. Porque senão ela não gosta de se comunicar. Ela só gosta de, daqui a pouco, se mostrar sobre alguma coisa ou outra. Exatamente. E aí não é um diálogo, não é uma conversa, não é uma coisa muito saudável, não. Exatamente. Exatamente. A maioria é assim, né? Vamos ser sinceros. Mas, enfim... Irmão, muito obrigado pela entrevista de hoje. Cara, foi um prazer estar do teu lado. Né? O teu Instagram fica aqui na descrição do vídeo. Então, a galera que quiser te conhecer, né? Depois não esqueçam, nós também temos agora o canal de cortes. Acesse lá o canal Cortes do Pauta. Né? Além do canal do Pauta, nós temos o canal de cortes. Siga o Pauta no Instagram, Pauta_podcast. Tá aqui na descrição também. Segue o Pauta no Facebook, tá? Tamo bombando no Facebook. Acesse o Pauta no Facebook. E, galera, quem quiser sugerir pessoas para serem entrevistadas, comenta, manda pra gente no Instagram, manda pra gente no Facebook, a gente chama, tá? E Douglas. Muito obrigado. Te agradeço, irmão. Quer mandar uma mensagem aí pra galera? Quer fazer um merchan do teu trabalho? Não, Câmera 3. O Instagram já vai ficar, né, na descrição, mas eu digo que se tu queres realmente aprender a treinar, quer aprender, mas não só treinar, sabe? Eu acho que isso aí, existem uns montes aí, né? Exercícios mirabolantes, eu te ensino a fazer isso, eu te ensino a emagrecer, mas se tu quer realmente compreender as verdades sobre o treinamento e compreender também os porquês que tu nunca evoluiu, por que daqui a pouco tu só se frustra, por que tu começa, por que tu para, começar a levar também a musculação para esse lado mais humano, né? Porque a musculação, como a gente falou bastante aqui, são pessoas treinando, né? Eu sou um ser humano, sou um treinador que sim, sei mais que vocês porque eu me aprofundei mais num assunto, mas eu tô aqui para ajudá-los, porque sem vocês eu também não existo, né? Então a gente faz essa troca. Eu acho que essa mutualidade entre nós é muito justa e muito próspera, tá? Então me sigam lá, pode interagir comigo, eu tô sempre abrindo caixinha de perguntas, respondendo a galera, né? E daqui a pouco a gente consegue fazer um trabalho aí e fazer tu evoluir também, não só fisicamente, né? Isso aí é o de menos. Legal. Obrigado, pessoal. Até o próximo Pauta Podcast.